Beleza, pessoal, para quem está chegando aí, a aula de hoje é Planejamento e Controle da Produção. Vamos continuar a aula da onde a gente parou na aula passada, né? E eu sei que vocês vão ter prova na aula seguinte, então vamos de leve, devagar, mas vamos prestar atenção na aula e de repente esquecer um pouco da prova seguinte aí. Eu sei que é difícil, né? Mas vamos lá. Deixa eu apresentar aqui o nosso slide. Um minuto só. Bom, beleza. Espero que vocês estejam vendo aí. Abriu sim, professor. Ô, professor, deixa eu falar. Oi, O, fala. o Ademir ele vai entrar com o e-mail pessoal dele, porque o e-mail institucional dele tá com problema. Aí Ih, coitado. ele pediu para avisar o senhor se o senhor puder aprovar aí para ele entrar na aula. Ademir Rafael, já está aqui, já. Opa, aí sim. Já coloquei aí. Bem-vindo, Ademir. Pô, e-mail institucional com problema é grave, hein? Você sabe que o Google está ferrando o meu e-mail, né? Porque eu tenho várias contas e na aula passada, por exemplo, eu fui tentar entrar e ele deu como se... Boa noite, professor. Tudo bom? Desculpa cortar o senhor aí. Beleza. Então, o Google... Eu tô entrando com um e-mail particular hoje, porque eu tô com um problema no e-mail institucional e meu celular deu um problema aí. Daí eu pedi pro Estevão poder falar pro senhor liberar eu aí. Não tem problema, não. Bem-vindo aí. De fora mesmo. Muito obrigado. Então, vamos lá. Vocês devem estar vendo aí a gente parou na aula passada. O que a gente parou na aula passada? Ah, tá. A gente chegou a comentar, né, sobre o diagrama de causa e efeito, né, e alguma das utilizações que a gente tinha para esse diagrama. E a gente viu que o diagrama é uma ferramenta que ela pode ser utilizada para várias coisas, tá? E a gente deu alguns exemplos aí na aula passada, né? E, quer dizer, aula passada, aula retrasada, né? A aula passada eu estava com a minha mãe operando lá e não dei aula. Mas beleza, então tá aqui, parei por aqui. Tá? Então, na realidade, a última coisa que eu comentei era sobre padrão, né? Tá? Porque a gente está falando muito de processo, a gente falou muito de empresas que têm processos e tal, e a gente falou de padronizar os processos para que os processos fossem seguidos e conseguidos assim ser realizados, né, por pessoas mesmo assim não muito conhecedoras, né? Quando você contrata um cara novo, você tem um processo padronizado, é mais fácil para você ensinar a pessoa, né? Porque ela vai fazer do mesmo jeito que a outra. Tá? Então, a gente tem que entender um pouco o que é padrão. E, na realidade, padrão nada mais é do que um referencial de compromisso, né? E ele tem que ser consensado e documentado, e geralmente ele é utilizado em comum e repetidas vezes por todas as pessoas envolvidas. Então, se na empresa de vocês alguém comenta sobre padronizar processos, na realidade, o que essa pessoa está querendo dizer é que na empresa deveria ou tem que ter um referencial, né, um compromisso, geralmente documentado, portanto, ele é escrito de alguma maneira, ou impresso, ou está na intranet, ou está na internet da empresa, lá na intranet da empresa. Eu não sei aonde que vai estar esse documento, né? Mas é de um compromisso feito pelas pessoas e mais. É um documento que, teoricamente, é consensado. Então, geralmente, quando tem um padrão para fazer alguma coisa, para seguir um processo, geralmente ele é discutido por várias pessoas, né? E você determina o que é melhor
pelo menos do ponto de vista de quem decidiu, né, para seguir o processo daquela maneira. Tá? Outra coisa também que é importante é que se o processo é padronizado, né, tem um padrão, a gente consegue também comparar as coisas, né? E geralmente as comparações elas são muito importantes nas empresas, né? Por exemplo, se você tem um processo padronizado, você consegue comparar a produtividade de pessoas, por exemplo, né? Tipo assim, vamos imaginar no limite, né? Uma linha de produção onde tenho, vamos imaginar 10 linhas de produção, cada linha de produção com 10 pessoas seguindo o mesmo processo. São equipes que fazem o mesmo processo. Se o mesmo processo está padronizado, então você tem condição de tirar métricas, né? De comparar. Daí você faz até, tem empresas que fazem até isso, né? Competitividade com linhas de produção, por exemplo, né? Linha A, B, C, e daí é dada a meta, e a linha de produção que conseguir alcançar a meta em primeiro lugar ou antes, dentro dos parâmetros, de repente o cara consegue um prêmio, um incentivo, alguma coisa assim, tá? Às vezes a gente não gosta muito de comparar, né? Mas é possível, tá? Padronização, então, é considerada mais a mais fundamental das ferramentas gerenciais. Ou seja, qualquer empresa que se intitule, né, empresa, tá, que usa, né, ferramentas gerenciais e tal, geralmente a padronização é a coisa mais importante, tá? Ou a coisa mais fundamental. Bom, a gente também tem que entender que todo o trabalho de gerenciamento e planejamento, tá? Que é mais o que a gente vai ver aqui na nossa matéria, que estamos vendo, tá? Implica em duas coisas importantinhas, né? No estabelecimento e manutenção dos padrões, tá? Então, o que o planejamento faz é estabelecer e manter padrões, tá? Padrões de conduta, padrões dos procedimentos, né? E, tá? Na melhoria dos padrões pré-estabelecidos. Então, olha que interessante, tá? A gente entendendo mais ou menos o que é padrão, geralmente as empresas que fazem uso de qualquer ferramenta gerencial que a gente tenha visto até hoje, tá? O trabalho de gerenciamento e planejamento implica em só estabelecer e manter os padrões, na realidade, tá? E na melhoria desses padrões. Os padrões que você estabelece hoje, tá? Eles podem ser melhorados, tá? Então, aí existem até técnicas, né, para se fazer melhoramento nos padrões, tá? Muita gente chama de melhoria contínua, né? Ciclo de Deming, eu já falei sobre isso para vocês, né? O PDCA, né, que todo mundo fala, que é o Plan, Do, Check, Action, tomar ação, né? Ou seja, para ser bem simplório, né, não tem muito segredo, né? É uma coisa que já acontece desde que a empresa é empresa, né? A gente vem evoluindo, né? Nas nossas teorias administrativas, nas nossas maneiras de gerir as empresas, né? E a gente vai agregando técnicas, agregando ferramentas, tá? Agregando descobertas, né? E como eu já falei há umas 3, 4 aulas atrás, existem até prêmios, né, para empresas que se propõem a demonstrar para as outras empresas e para o mercado, para os consumidores, né, para os acionistas, para o governo, para quem quer que seja, as metodologias que elas usam para a administração que elas fazem, né? E geralmente essas empresas, elas são empresas de sucesso.
Então, quando a gente sair do curso, e a gente for montar a nossa empresa, ou trabalhar por conta, montar o nosso escritório, a gente já tem condição de entender vários conceitos empresariais que a gente vai usar no dia a dia. E essa é uma dos objetivos da nossa matéria, né? Tá? Uma das coisas que a gente tem que entender também é assim, bom, beleza, a gente sabe que padrão é importante, mas por que padronizar? Porque se a gente padroniza, o Michael está entrando também. Se a gente padroniza as coisas, tá? A gente pode planejar com mais assertividade, tá? Quando eu digo planejar com mais assertividade, é você planejar o que você realmente precisa, né? Mais direto na produção da tua empresa, tá? Porque eu tenho visto muitas empresas no mercado, quando chega na hora de planejamento, né? Então eles falam assim, não, vamos fazer um planejamento, tá? Mas de repente eles não focam no que precisa planejar, tá? Por quê? Porque não existe padrão. Então, na realidade, às vezes os gerentes querem planejar, mas eles não têm nenhuma linha diretriz de como fazer o planejamento, tá? Porque não tem processo planejado, padronizado, não tem itens que você pode controlar, tá? Para saber se o teu processo, né, está correndo de maneira legal, tá? Às vezes você só tem os controles, mas vocês não se tem as verificações que acontecem no decorrer, né, do processo, para a gente já ir tomando algumas tentativas de correção. Então, o processo de planejamento começa a ficar complicado, né? Mas a gente vai aprender a fazer, pelo menos a ter algumas ideias de como executar um planejamento, né? E como executar o controle no decorrer das aulas, tá? Se você padroniza, você explicita, estabiliza os processos. Explicita é tornar conhecido, né? E explícito para todo mundo o que está sendo feito, principalmente para quem está na linha de produção produzindo, tá? Estabilizar, porque um processo que não é padronizado, ele pode ter vários desvios, né? Ele pode acontecer de maneiras totalmente desconexas, tá? Você até pode atingir o objetivo, tá? Mas de uma maneira meio não muito feliz, vamos dizer assim, tá? Às vezes por sorte, né? Padronizar para estabelecer claramente as responsabilidades e autoridades. Isso é muito importante. Porque se você tem processos padronizados, você sabe exatamente quem tem a responsabilidade para fazer determinada coisa. Tá? E mais, qual é a autoridade que aquela pessoa tem para decidir sobre o que ela está fazendo. Tá? E, então, é assim, se você não tem projeto padronizado, as pessoas não sabem quem é responsável por aquilo. E daí tem aquele ditado popular, né? Cachorro de muito dono acaba morrendo de fome, né? Você acha que o outro fez, que é a responsabilidade do outro, o outro acha que é a sua responsabilidade, e acaba que nenhum dos dois faz, e daí vocês só vão perceber no final quando não atingir a meta. E aí? Como que fica? Então, processo padronizado tem como o gestor cobrar também as pessoas que têm responsabilidade sobre aquilo. Tá? Não me vem à cabeça agora nenhuma coisa concreta, tá? Eu posso falar alguma coisa que aconteceu na minha época de trabalho. Teve uma época que eu trabalhava em turno, tá? E eu era supervisor de um turno, né? De serviço, tá? Mas é assim, a empresa que eu trabalhava era um distrito, né? Então era uma planta relativamente grande, tá? E a gente tinha vários processos padronizados, mas tinham processos que durante o final de semana não tinha pessoas no horário normal, né?
que realizassem esses processos, tá? Mas no nosso sistema de qualidade, as autoridades eram distribuídas. Então, por exemplo, eu era um supervisor de turno, mas que no final de semana, na ausência do gerente geral da planta, tá? Quem era o responsável pela planta era o supervisor de turno. E era uma autoridade delegada. Então, existia um procedimento dizendo, olha, na ausência, nos finais de semana, na ausência do gerente, quem supervisiona a empresa inteira é o supervisor de turno, é o supervisor do turno que está no horário de trabalho. Então, nós tínhamos 4 supervisores, né, no início, depois passou a 5 turnos, 5 supervisores, e essa autoridade era distribuída entre os 5 supervisores. Então, por exemplo, a gente tinha um processo de visita na planta da onde eu trabalhava, tá? Só que assim, as visitas eram agendadas, né? Que nem fazer visita em qualquer empresa, né? Empresa aberta, que eles chamam, né, para os parentes irem visitar. Então, e nessa empresa onde eu trabalhava, a gente tinha também um esquema de visita, tinha muita gente curiosa lá para conhecer, e nos finais de semana, de vez em quando, apareciam pessoas, sem agendar nada, que queriam eventualmente fazer uma visita, né? Entrar lá pela planta, né? Era um lugar de telecom, né, com antenas grandes, antenas de 30 metros, um negócio bonito, né? Um negócio bem moderno, né, com tecnologia bem avançada. Então, as pessoas ficavam curiosas e iam lá no final de semana. Então, quando chegava na guarita, obviamente, o vigilante não ia autorizar ninguém a entrar, só que, às vezes, ele ligava para quem estava na supervisão, por exemplo, muitas vezes eu atendia o telefone, e eu, em função do trabalho, por exemplo, eu decidia se a gente tinha condições de receber ou não o visitante naquele momento e se a gente tinha uma ou outra pessoa que pudesse acompanhar a visita, né? Então, é assim, eu não precisava depender da autoridade do gerente para fazer isso, tá? Mas é óbvio, com a autoridade que me era dada, também tinha a responsabilidade. Então, se alguma coisa acontecesse e eu não tivesse gente no momento para atender uma solicitação ou fazer alguma coisa de urgência ali, porque eu tinha delegado um dos funcionários para fazer acompanhamento de visita, a responsabilidade recaía sobre a minha pessoa, né? Então, esse é um exemplo, tá? De que a gente só conseguia fazer isso porque existia um processo de visita, existia um documento de autoridade e responsabilidade, porque o vigilante, por exemplo, por si só, ele poderia simplesmente negar a visita, também está no direito dele, só que ele sabia, né, que quem estava na operação naquele momento, né, na planta, poderia ter autonomia para autorizar, então ele respondia para quem estava na supervisão. Isso é um exemplo bem tosco, né, de por que padronizar, mas acontece, tá? Quando você padroniza, a gente já falou no slide anterior, você constrói base para uma melhoria contínua. Você pode usar aquele ciclo do PDCA lá, né? Ciclo de Deming. Né? Que a gente sempre vê lá na empresa e a gente já deve ter até comentado aqui em alguma aula. Eu lembro de ter falado isso com vocês. Tá? Outra coisa, a memória da organização. Tá? Veja bem, memória, gente, tipo assim, o que acontece numa organização é uma informação muito importante para a gente. Porque em função do que já aconteceu, a gente pode tomar ações, né, que melhorem, que corrijam, que facilitam, né, as coisas, tá? Porque uma empresa sem memória é uma empresa que não tem padronização e não tem planejamento. Porque quando você vai planejar alguma coisa, né, principalmente em gerenciamento de projetos, veja bem, né, porque uma das fases do gerenciamento de projeto ele é dividido em várias áreas de atuação, vamos dizer assim, né, ela é subdividida, e cada uma dessas áreas
você tem a parte do planejamento para executar aquela referida coisa. Por exemplo, eu vou gerenciar riscos, tá? Então, eu tenho que planejar o gerenciamento dos riscos, né? Para depois executar o planejamento e depois executá-lo, né? Tá? E obter ainda respostas. E quando a gente vai fazer qualquer planejamento, gente, a gente precisa das memórias, tá? Memória por quê? Porque senão você vai ficar chovendo no molhado e vai poder, né, eventualmente, planejar coisas que já foram planejadas, executadas e não deram certo, né? Então, é típico, o cara que entra na organização novinho, você acabou de se formar engenheiro, vai trabalhar na organização, colocam você lá no planejamento e controle da produção, tá? E daí o cara chega e fala assim, nossa, a gente tem que planejar a linha de produção, que a gente vai ter que aumentar a nossa produção em tanto. Beleza, daí você vai falar assim, bom, então eu vou mexer em tal área, né? Daí o pessoal vai poder falar para você, olha, isso daí eu acho que não é aconselhável fazer, porque nós já fizemos, tá? Em 1998, nós já fizemos isso, tá? E o resultado não foi muito satisfatório, tá? E tá aqui os resultados, né? Daí você tem a memória lá do que aconteceu, porque os processos eram padronizados, as metas eram feitas. Então, se você levar isso em consideração, você não vai cometer os mesmos erros, né? Quem tem memória não comete os mesmos erros. Isso serve para tudo na vida. Capite? Beleza. A padronização, quando é feita, ela deve ser iniciada pelas tarefas críticas. O que é tarefa crítica? Gente, assim, são as tarefas que são mais importantes, tá? Pro objetivo organizacional. A empresa existe para fazer uma coisa, tá? Então, a gente tem que começar a padronização de processo pelos processos que atinjam diretamente o objetivo da empresa, tá? Só que muitas vezes o cara quer implantar ISO 9000, qualidade, não sei o que lá e tal, e daí ele começa a padronizar processo da secretária, processo de troca de pneu do automóvel, processo de manutenção do Xerox, né? Processo de, sei lá, tecnologia da informação mais voltada para a distribuição de micro da empresa. Quer dizer, aquilo é tarefa crítica? Não, talvez não seja, tá? Então, quando a gente for começar uma padronização de alguma coisa, a gente tem que iniciar pelos processos críticos, tá? E esses são os mais problemáticos. Daí que adianta você ter lá o processo de agendamento de reunião com o diretor de qualidade, processo padronizado, com item de controle, a secretária coordena aquilo, ela tem uma planilhinha, ela sabe quantos agendamentos ela faz, ela sabe qual é o tempo que ela pode gastar para o gerente de qualidade receber lá as pessoas naquele programa porta aberta que ele inventou. Só que a indústria é uma indústria que faz roda para caminhão, entendeu? Que adianta você ter um processo despadronizado e o processo principal, infelizmente, as moscas, né? Então tem que tomar muito cuidado, tá? E mais do que começar pelas tarefas críticas, você tem que contar com a participação e compromisso de todos os envolvidos. Isso é a coisa mais difícil que a gente tem quando a gente vai padronizar qualquer processo. Por quê? É como você juntar 500 deputados na Câmara Federal lá e jogar uma ideia e falar assim, vamos padronizar isso daí, né? Quer dizer, cada um, cara, vai querer defender interesse próprio, tá? Tem gente que vai ter medo, a gente vai ter problema de gente que vai perder
acha que com a padronização ele pode perder o controle que ele tem sobre a rotina que ele executa. Gente começa a ficar com receio de que vai ser medido, né? Porque o processo padronizado vai ter item de controle, né? Então o cara começa a se sentir pressionado. Tem gente que não gosta de mudança. Ou seja, você vê os recursos que a empresa dispõe, todos eles são afetados quando você começa uma padronização, e você precisa do compromisso das pessoas que executam, né? Na realidade, todos os envolvidos eles têm que ser compromissados para que essa padronização aconteça. Tá? Tá? E outra coisa, mesmo o processo padronizado, tá? Uma coisa que eu faço é assim, primeira coisa, a maioria das empresas elas não tem processos documentados. Tá? Por quê? Porque não é nem questão de padrão, não tem nem documentação. Você não sabe como que é feito. Na realidade, é feito porque o cara já faz assim com 5 anos, quando entra um outro, esse ensina para o outro que entrou, e ele continua fazendo do mesmo jeito por mais 3 anos. De vez em quando ele dá uma modificadinha aqui, modificadinha ali, mas documentação não tem. Então, você não consegue saber como que acontece aquele negócio ali. Você sabe que tem o resultado, né? Mas o como é feito para chegar ali é muito complicado. Tem que ligar para fulano, depende do ciclano, né? E liga para... Você não tem o negócio documentado, tá? Então, a primeira coisa que se faz, tá, é documentar o que é feito. A gente nem pensa em melhoria, né? A gente vai para a empresa e documenta o que é feito. Tem várias maneiras de se documentar, tá? Pode ser fluxograma, escrito, papel, folhinha. Não interessa. A metodologia que você vai usar vai depender da tua criatividade e dos cursinhos de qualidade que você fez, do Lean Six Sigma que você fez, dos Kanban da vida, 5S. Tudo que você fez na sua vida vai ajudar, inclusive essa aula maldita que vocês estão tendo, antes da prova, né? Lembrei da prova, desculpem. É que é prazer de professor, né? Lembrar que aluno vai fazer prova. Nossa, não é. Ai. Brincadeira, tá, gente? Mas o fato é assim, brincadeirinha. Brincadeirinha. Então, mas o fato é assim, quando você vai participar, né, na empresa, até essa aula ajuda, né? Se você prestar atenção, vai lembrar, de repente vai rever, né? Sei lá. Ou está acontecendo na tua empresa, você está vivenciando alguma coisa assim, tá? A tua experiência é que vai te diferenciar no mercado de trabalho. Então, tudo é conhecimento, tá? A metodologia que você vai usar tem 200 mil tecnologias. Pode usar qualquer uma. Mas a documentação é necessária. E veja bem, daí você lembra das teorias administrativas que a gente viu? Pô, não vai, né, usar aquela tecnologia, uma tecnologia que usa Weber como né, pensador principal, né? Por quê? Porque é burocracia demais. Será que a documentação precisa ser muito burocrática? Não sei, né? Mas para não ser burocrática, você tem que ter criatividade, né? Beleza. Mas, primeira coisa, documento que já existe. Né? Eu sempre falei assim, quando eu dava consultoria, eu brincava com o pessoal e falava, vamos documentar o caos. Não, cara, vamos documentar o caos. Por quê? Em cima do documento, a gente consegue sentar, tá? E, eventualmente, padronizar. Não, mas 5 caras faz de maneira diferente. Não interessa, documenta 5. Fala para o cara descrever como ele faz. Né? Pô, mas vai demorar. Tô cagando e andando se vai demorar. Tá? Eu preciso, né, pegar as 5 maneiras que são feitas o negócio aí, para a gente sentar e ver o que é melhor. Chama os 5, vamos fazer uma reunião. É assim que faz.
Depois que você documenta, daí dá para padronizar. Depois que você padroniza, daí você consegue usufruir da padronização na tua empresa. Ah, eu falo com uma tranquilidade, né? Parece que é tão simples fazer padronização na empresa, né? Você pegar o primeiro veinho lá do almoxarifado na frente, meu amigo, desanimador. Desanimador. Principalmente o seu Zé, né? Lembra que eu falei? O seu Zé, que é filho do melhor amigo do dono da empresa, que está no almoxarifado há 50 anos já. Né? Padronizar para ele é fora de cogitação. Tá? Bom, então vamos ver aqui que são tarefas críticas. Tá? Bom, primeiro, definições. Podem ser, bom, processo, já falei, conjunto de tarefas. Tarefas, conjunto de atividades. Tarefas críticas são aquelas que afetam fortemente o produto e requerem ações e cuidados especiais. Bom, produto aqui é o que a empresa produz, concorda? Então, veja bem, tarefa crítica não é agendamento de reunião com o gerente, tá? Não é, tá? Trocar pneu do automóvel lá, da viatura da empresa, não é processo, tarefa crítica, tá? Pode ser na hora que o cara está dirigindo lá o carro, lá, se furar o pneu. Ah, mas se a empresa for uma DHL da vida, Correios e Telégrafos, será que um processo de padronização para trocar o pneu da Kombi amarela não é tarefa crítica? Então, né, cara, aí a gente entende que, meu, se um cara for contratado como motorista de uma Kombi amarela do Correios e Telégrafos, não souber trocar pneu, ou não quiser trocar pneu, precisar de um processo padronizado para ele fazer isso, cara, aí a gente tá enrolado, hein? Aí a gente tá enrolado, aí tem que privatizar mesmo, né? Mas tudo bem. E principalmente se o funcionário diz assim, eu não fui contratado para trocar pneu, eu sou o motorista. Então, a hora que fura o pneu, eu paro tudo que eu estou fazendo, encosto a Kombi, pego o celular, deixo a Kombi ligada com ar-condicionado, pego o celular e ligo para mocinha que faz a atividade lá de distribuição de carro, para ela ligar na empresa, para pedir para ir um mecânico para trocar o pneu do carro. Beleza. Tá? Então é assim, o produto é entendido como atividade fim da empresa. Então a gente tem que sempre pensar nas atividades fins da empresa. E daí derivam o que a gente chama de Key Process Indicators, que são os KPIs, que eu sempre falei aqui, que tem 500 milhões de nomes diferentes. Vocês vão ver autores diversos falando vários negócios aí, mas no fim é tudo farinha do mesmo saco, é tudo a mesma coisa. Né? É um querendo roubar a ideia do outro e mudando de nome. Tá? Controle, então. Controle de processo é a essência do gerenciamento em todos os níveis. Né? Bom, se a gente padroniza é para controlar. Tá? E a gente entende, então, tá? Que as empresas têm o que a gente chama de produtos críticos. Né? Se a gente tem tarefas críticas, a empresa tem produtos críticos, né? Que são aqueles que envolvem outros motivos. Por exemplo, vou imaginar, o que é um produto crítico? Né? Produto crítico é um produto que envolve muitas pessoas, por exemplo. Eu tenho uma linha de produção para fazer tal produto, e a linha de produção é enorme, cara. Tem gente, vocês não têm noção de quantas fases. É um processo muito, muito complexo. Então, é um processo crítico. Tá? Por quê? Porque ele é realizado por muitas pessoas. Então, quando a gente tem muita gente fazendo o processo, tá? Ele se torna um processo crítico, porque a probabilidade de uma verificação, um item de verificação sair, né, da sua métrica, vamos dizer assim, é grande, porque é muita gente trabalhando naquilo. Tá?
Outro processo crítico, né, que determina um produto crítico, tá? São processos que têm número significativo de erros, né? Pô, processo que tem muito erro, tá? Cara, quando você determina que um processo tem muito erro, ou você descobre que tem muito erro, você tem que atuar muito nas verificações, e que lá no final o controle ele não está atendendo, ele se transforma num processo crítico que você vai ter que trabalhar para resolver isso daí. Tá? Processo que tem custos muito elevados. Tá? Cara, a gente tem que economizar, mas assim, porque é da economia da empresa que sai o nosso salário, cara. Então é assim, se a empresa gasta muito com um determinado processo, a gente tem que fazer alguma coisa para reduzir isso daí. Por quê? Se ela gasta dinheiro com o processo, ela não vai gastar dinheiro com o seu salário. O dinheiro é um só. Tá? Então, né, é melhor a gente reduzir os custos dos processos para melhorar o nosso salário. Ah, mas o chefe é malandro, a gente sempre reduz os custos e ele nunca aumenta o salário. Tá tendo desvio aí de dinheiro para algum lugar, aí, né? Tá. Beleza. Ó, entrega fora do prazo estipulado, pode ser uma criticidade de produto, reclamações constantes, número elevado de etapas burocrático-administrativos, né? Aqui é aquele cara que faz o curso aqui de PCP, né, com a Cezinha, daí ele entra na empresa e acha que tem que mudar tudo, tem que melhorar tudo, tem que padronizar tudo, e daí ele incorpora lá a filosofia do Marcus Weber, faz um processo que é um elefante branco, uma padronização complexa, atualização horrível, um linguajar que nem ele mesmo entende o que ele escreveu na padronização do processo, porque ele quis escrever bonito, né? Só ele entende, né? Aquele linguajar técnico, né? De consultor, né? De coaching, né? E, cara, o processo se torna crítico. Tá? Outra coisa que é importante são os processos que têm uma grande complexidade técnico-operacional. Não precisa nem explicar. Tá? Interfuncionalidade do processo. Tá, eu vou tirar isso daqui que eu não vou nem explicar. Isso daqui foi escuta. Vamos para lá. Beleza, então uma vez que a gente já passou por um bom tempo e a gente entendeu mais ou menos, desde o início lá, o que é uma empresa, para que serve, o que é qualidade, por que a gente faz negócio de qualidade, por que a gente planeja, por que a gente controla, o que são itens de controle, itens de verificação, né? A gente aprendeu um pouquinho de economia até, né, para saber o que é dinheiro de investimento, tá? O que é dinheiro de operacional, né? Então, CAPEX, OPEX, né? A gente viu que tudo que a gente compra para a empresa, né? A gente coloca no imobilizado da empresa, mas a gente tem que fazer uma reserva econômico-financeira, né? E depositar para depreciar esse bem, para que no final do tempo de vida útil desse bem, tá? A gente já tenha um dinheiro reservado para substituir ele. Tá? Isso tudo acontece nas empresas. Tá? Então, só que a gente não é administrador de empresa, então a gente tem uma certa dificuldade para entender essas coisas. Mas, se a gente vai formar a nossa própria empresa, ou se a gente vai trabalhar no planejamento de uma empresa, ou se a gente for o gerente que eu gostaria que vocês fossem, isso tudo é importante. Tá? E até para conseguir um emprego, todos esses conhecimentos que a gente viu aqui em planejamento e controle da produção até agora, já servem para diferenciar você de um pretenso concorrente de vaga, né, na empresa que não conhece nada disso. Tá? Por quê? Porque só o fato de você conhecer isso daqui já mostra que você tem compromisso e entendimento do que a empresa possa eventualmente vir a produzir. Olha que legal. Então, você é um cara que vai fazer diferença. Você é um cara que, independentemente da área que você for atuar na empresa, você já sabe como a empresa como um todo funciona. Tá? E se você for dono de empresa, já vai dar para você discutir
Não de igual para igual, mas pelo menos entender o que o seu contador está fazendo, o que a tua equipe financeira está fazendo, o que a sua... Geralmente a gente coloca a mulher da gente, né? Ou o marido, para ser recursos humanos na empresa que a gente cria, não é assim? Então, o que o recursos humanos está pensando, está fazendo, tá? Bom, então, ao invés da gente agora focar, pensar na empresa como um todo, tá? E a gente já viu várias coisas na empresa, vamos tentar focar, tá? No que a gente chama de sistemas de produção, tá? Por quê? Porque a nossa matéria é exatamente isso, né? Falar de sistemas de produção, tá? Então vamos entender um pouquinho o que é um sistema de produção, quais os sistemas que existem, os tipos de sistema de produção que existem, tá? São vários, mas a gente vai focar nos principais, tá? Os três principais, os outros são derivações, né? Com nomes diferentes, né? Mas para a gente entender como funciona o sistema de produção, esses três básicos já nos servem, tá? E mais importante que isso é porque a gente vai dividir, né? A gente vai entender o que é produção, tá? Depois a gente vai entender o que é o planejamento da produção e depois a gente vai entender o que é controle, né? Que a gente já tem uma noção do que é controle e daí a gente vai entender, né, o que é planejamento e controle da produção. Olha que legal, tá? E os sistemas de produção são os sistemas que são utilizados mais nas empresas, tá? Que produzem bens e serviços, tá? Então, são os sistemas Fabris, né? Eu acho que na nossa matéria tem até sistemas Fabris, né? Sistema de planejamento e condução e sistemas Fabris, né? Para ficar chique lá no nosso currículo, né? Então, vamos tentar entender, então, o que é esse negócio aqui, sistema de produção. Tá? Ó, sistema de produção ele é composto por um conjunto de atividades e operações envolvidas na produção de bens ou serviços que interagem entre si. Nossa, a gente estava acabando de falar de processo, de macroprocesso, de atividades, de tarefas. Independentemente disso tudo, a gente vê que um sistema de produção é composto por um conjunto de tarefas, de atividades, de processos que interagem entre si, tá? Cada qual com sua responsabilidade, tá? Bom, então se eles interagem, mas eles são independentes, porque cada um tem as responsabilidades próprias, tá? E essa integração vai determinar o resultado de todo o sistema. Bonito, hein? Então, é essa interação que a gente precisa entender melhor. A gente viu que cada sistema é constituído de várias partes, tá? Ou vários subsistemas. Na realidade, o sistema empresarial pode ser bem mais detalhado se a gente incluir, por exemplo, matéria-prima, fornecedor, ou seja, conforme a gente vai agregando no nosso sistema de produção, agregando coisas que são necessárias, esse nosso sistema de produção ele vai se tornando um pouco mais detalhado e complexo, concorda? Tá? Então, é esse nível de detalhamento que a gente tem que entender também. No caso do nosso livro, a gente usa de base aqui para que eu falei que é do Chiavenato, que eu não gosto muito do Chiavenato, né? Assim, eu discuto muito as ponderações que ele faz, mas quem sou eu, né? O cara é administrador, né? Eu sou um Reles engenheirinho, então, né, nessa área administrativa eu tenho que me curvar aos argumentos que ele passa no livro dele, apesar de que muitas coisas eu critico, e quando eu critico eu falo para vocês. Tá? Mas é assim, quanto mais sistemas a gente subdividir o nosso sistema de produção, ele vai ficar mais detalhado. Então vamos aprofundar um pouquinho mais nessa definição. Tá?
Tem um outro autor que diz assim: sistema de produção é a definição do tipo de processo utilizado em manufatura de produtos e serviços. Ou seja, ele já linka o termo sistema de produção diretamente com processos de empresas de manufatura de produtos e serviços, tá? Então, é assim, eu discordo um pouco, né? Porque se você pegar uma empresa extrativista, tá? Ela tem sistema de produção também, tá? A agropecuária, por exemplo, né? Você pegar lá o cara que produz vaquinha. O cara que produz vaquinha, ele tem um sistema de produção também, para produzir vaquinha, para produzir leite, né? O cara que faz trigo, ele tem o sistema de produção dele, tá? Então, é mais geral, né? Mas dá para a gente entender assim. As entradas de um processo são divididas em dois tipos de recursos. Bom, lembram-se que a gente sempre falou o que é o sistema de produção, o que é um sistema? O sistema é um ente, tá? Que na engenharia e até na administração a gente enxerga ele como sendo uma caixinha preta, tá? Um dipolo, né? E essa caixinha preta tem entradas e saídas, tá? E as entradas são os insumos que a gente usa e a saída dessa caixinha são os produtos que a gente faz. Entretanto, dentro dessa caixinha preta, que hoje, por enquanto, se na cabeça da gente agora é uma caixinha que não tem nada, ela tem uma função de transferência qualquer, tá? Que na engenharia a gente pode definir como uma função matemática, né? E na administração é uma função administrativa, tá? Mas o que acontece? Em função, né, os produtos ou as entradas entram nessa caixa preta e essa caixa preta, de alguma forma, transforma as entradas em alguma coisa concreta, que é um produto da empresa feito, né? Tá? Só que dentro dessa caixa preta, que a gente aqui, nesse exemplo, a gente está chamando de empresa, tem vários, é um sistema complexo aqui dentro, né? E tem vários subsistemas lá dentro, tá? Então, aqui foi dividido assim, a gente tem as entradas, tá? A gente tem o almoxarifado de materiais. O que é almoxarifado de materiais? É o lugar onde fica guardado as coisas que a gente vai usar para produzir, tá? Então, almoxarifado, a gente entende como sendo um lugar físico onde a gente coloca os parafusinhos, as parquinhas, a soldinha, a borrachinha, a colinha, tudo que a gente vai usar, todos os insumos que a gente vai usar no nosso sistema de produção, tá? Beleza. Então, depois a gente passa o que está no almoxarifado por esse sistema de produção, tá? E esse sistema de produção vai ter que entregar o produto. Só que esse produto não necessariamente vai ser entregue diretamente na mão do cliente, concorda? Pode ser que seja um produto que vai ficar guardado um pouquinho na empresa, até que a gente consiga distribuir ou entregar para o produto, ou até para o cliente, ou até que o cliente compre, não sei, né? Qual é o sistema que a empresa está definindo. Mas o que acontece é isso. Dependendo do sistema de produção que a empresa tem, ela precisa de um depósito para guardar o produto acabado, né? Então, daí a gente já tira dois conceitos importantes em planejamento e controle da produção, que acontecem em todas as empresas de manufatura de produtos, tá? A gente tem o almoxarifado e tem o depósito. E essas duas coisas são totalmente diferentes. Almoxarifado é onde eu guardo os insumos que eu compro para serem utilizadas na empresa, tá bom? E depósito é onde eu guardo os produtos que eu produzi, que são acabados.
Vamos exemplificar melhor, porque isso é importante, pergunta de prova, não de prova minha, mas minha também cai essas coisas, mas qualquer concurso público que tenha lá planejamento e controle da produção, vai cair uma pergunta sobre isso, tá? A diferença de almoxarifado e depósito, tá? E a gente tem que entender. Depósito, por exemplo, uma fábrica de bicicleta, tá? A fábrica de bicicleta, vamos imaginar que seja uma fábrica que faça a bicicleta totalmente, tá? Então ela tem lá a linha de produção para fazer roda, linha de produção para fazer os aros das rodas, os rolamentos, né? Rolamento não. Rolamento ela não faz. Rolamento ela compra. Legal. Ah, selim. Não, selim ela não faz porque é couro. Ela só mexe com ferro. Não, esse negócio de couro aí ela não mexe, então ela compra. Legal. Daí ela vai fazendo, o que é? O guidão, tem aquelas manoplas. Não, manopla é borracha, ela não faz. Ou seja, então, ela tem também alguns fornecedores que fornecem algumas coisas que vai entrar na linha de produção para que a bicicleta seja feita. Por exemplo, manopla, banco, não, selim, aquele, talvez cabo de aço que ela não produza dentro da empresa, tá? Aquela capinha do cabo de aço, rolamento para catraca, tá? Ela faz tudo menos o rolamento. Então, tudo isso daí são materiais que ficam no almoxarifado, tá, gente? Então, eles ficam no almoxarifado. Você compra, os fornecedores fornecem isso e fica no almoxarifado. O sistema de produção vai fazer uso disso daí, tanto quanto das coisas que são produzidas. Né? Vai ter os tornos que vão fazer lá o aro de alumínio, não sei o que lá, vai soldar, solda, o cara tira daqui, põe lá, pinta, né? Faz que Deus dará lá no sistema de produção. Beleza. Só que no sistema de produção vai ter um momento que vai entrar alguém e vai trazer a manopla para colocar aquelas fitinhas de baiano, né? Aquele negócio que brilha na roda, a luz de LED, que é importante no aro para você andar de noite. Não é assim? Né? E ainda põe um boné de presente para você, daquele que pisca. Fica legal para caramba, né? Legal. E depois que a bicicleta está pronta, você já vai entregar para o cliente? Não, você nem vendeu ainda, talvez. Né? Então você vai ter que colocar essa bicicleta no depósito. Então ela fica guardada no depósito. Tá? Então não confundir depósito com almoxarifado. Tá? Os recursos a serem transformados são materiais, informações e consumidores. Os recursos a serem transformados são materiais, informações e consumidores. Tá. Eu não vou colocar esse consumidor aqui, porque eu acho demais. Daí eu vou ter que fazer né? Fazer um negócio homérico aqui para explicar assim, como que você vai transformar o consumidor, né? Então, daí, beleza. Em resumo, tá? O sistema de produção processa e transforma os materiais e matérias-primas em produtos acabados até entrega aos clientes e fornecedores. Cara, isso é legal. Isso aqui fui eu que fiz. Olha que bonitinho. Ficou mais simples. Ai, professor bom, né? Professor bom é outra coisa. Então vamos lá. A interdependência dessas áreas aqui, ó, que tem subsistema de produção, o depósito almoxarifado, isso tudo é tudo interdependente. Qualquer coisa que você faça, por exemplo, de alteração em alguma coisa, em algum processo aqui do almoxarifado, ele vai impactar no subsistema de produção, que vai impactar no depósito. Tá? Qualquer movimentação diferente que você faz no depósito, por exemplo, vai impactar no sistema de produção, vai impactar nos materiais. Por exemplo, se eu tiver o depósito cheio, não cabe mais bicicleta, o que eu tenho que fazer? Tem que mandar uma informação para o... Tem que mandar uma informação aqui para o sistema de produção para parar de produzir.
É que eu estou falando bicicleta. Bicicleta você acumula, você coloca em cima, você aluga, né? Mas vamos imaginar que é um sistema de produção de ácido sulfúrico, né? O depósito que você tem de ácido sulfúrico é um depósito diferente, precisa ter algumas características diferentes. Então, se o sistema de produção está produzindo mais ácido sulfúrico do que o depósito pode comportar, o que vai acontecer? Você não vai ter onde guardar isso daí, né? Então, você vai jogar fora o ácido sulfúrico? Não. Então, você tem que ter uma realimentação aqui para fazer o sistema de produção parar de produzir. Não tem onde guardar ácido sulfúrico. A empresa está levando prejuízos financeiros nesse quesito? Sim, claro que está. Por quê? Porque não foi planejado. Tá? Ou deu um problema de mercado, não vendeu ácido sulfúrico suficiente. Ou a área de vendas está com pouco vendedor. Vocês estão vendo como os negócios são bem entrelaçados e são interdependentes? Tá? Qualquer alteração em um dos elementos aqui, tá, provoca influência sobre os demais. Isso é importante no entendimento do sistema de produção. Tá? Bom, tem 3 sistemas de produção principais. Tá? A gente tem produção sob encomenda, isso também é prova. Tá? Isso é pergunta de prova. Produção em lotes e produção contínua. São 3 tipos de produção que têm características um pouco diferentes. Veja bem, a gente pode até discutir, né? E acontece muito isso, né? Você ficar discutindo aqui o sexo dos anjos, né? Tipo assim, determinada empresa, a linha de produção de determinada empresa é contínua ou é em lote? Daí um levanta a mão e fala assim, não, é em lotes contínuos. Daí você fala assim, então tá bom. Quer dizer, aquelas discussões, gente, que às vezes não chega muito a denominador comum. Só dá briga, né? Briga de final de semana em casa, né? Então, vamos evitar esses entendimentos dúbios, né? Mas vamos entender, pelo menos, a característica principal de cada uma dessas, para que a gente tenha uma noção e a gente possa, pelo menos até na cabeça da gente, determinar, né? Por quê? Porque pode existir uma entrada, né? Uma interferência de um sistema de produção em outro. Tipo assim, pode, eles não são totalmente estanques, né? Tem sistemas que têm mais características de um jeito, né? Mas ele tem alguma sombrinha do outro, sabe aquele negócio assim, resquício, tá? Então não dá para analisar cegamente. O que a gente pode dizer é que tem características diferentes. Então, um sistema sob encomenda, tá? Ele é um sistema de produção que tem, por exemplo, vamos falar dele, tá? Olha só, vê se vocês entendem a diferença. Produção sob encomenda. A empresa começa a produzir somente após ter recebido um pedido. Isso é uma característica, tá? Poxa, faz sentido, né? Se é sob encomenda, alguém chega e encomenda. Tipo assim, eu queria que você fizesse uma bicicleta de 2 metros de altura. Opa, peraí. Legal. Então, é uma encomenda. Um cara está pedindo algo especial, né? Então, a característica dessa produção é assim. É mais utilizada para produtos muito complexos e caros, tá? Mas a bicicleta de 2 metros não é complexo. Também não é cara. Mas tem uma característica que foge do senso comum, tá? Ou produtos que não são comprados em quantidade, né? Então, assim, uma bicicleta de 2 metros de altura, assim,
pô, não é comprada em grande quantidade, tá? Então, caracteriza a necessidade de uma linha de produção sob encomenda, tá? Então, ele dá exemplos aqui, ó, por exemplo, grandes motores, motor de avião, turbina, motor de satélite, né? Navios, né? Poxa, a produção de um navio é sob encomenda, né? Ah, eu vou fazer um Queen Mary, né? Um King Caesar, tá? Vou fazer o King Caesar, the first, tá? Cara, vai ser maior que o Titanic. Beleza, tem que ser produção sob encomenda, né? Vou ter que contratar uma empresa para fazer, né? Beleza. É mais complexo. Aviões. Mas tem avião que não é sob encomenda. Cara, avião, não conheço empresa alguma no mundo que faça aviões sem ser produção sob encomenda. Ninguém vai fazer um avião para ficar lá no depósito parado, tá? Para depois correr atrás de comprador. Tá? É um produto muito caro para ficar parado. Vocês concordam comigo? Então, avião é assim, fio, encomenda. O governo brasileiro encomendou 28 Gripen, não sei o que lá, demorou 20 anos para fazer a decisão de qual empresa ia fazer, encomendou, fio, já está pagando já. Tá? A Gripen não tem 20 no depósito deles lá, 20 aviões para entregar assim para o Brasil. Não funciona. Tá? Beleza, então é assim, produção sob encomenda, produção feita sob encomenda. Tá? Ela demanda orçamento preliminar. Nesse orçamento preliminar, a gente vai fazer lista de materiais necessários, daí a gente vai ver os tipos, né? Se vai ser todos os materiais, tá? Uma lista detalhada, relação completa do trabalho a ser realizado, tá? Eu tenho que entender, né? Eu vou fazer o King Caesars primeiro, cara, é um navio maior que o Titanic. Então, o que eu vou precisar? Cara, um monte de coisa, né? É um projeto que tem que ser do começo ao fim, tá? E a empresa que vai fazer, obviamente, ela vai produzir conforme a minha necessidade. Então, eu vou ter que entender também, dizer para ela o que eu quero. Por exemplo, porque eu vou querer aqueles negócios de escadaria, com um negócio do século XVIII, sabe, aquelas escadas de mármore bonita, com madeira, sabe, parecendo o salão principal do navio lá, que eu não sei nem o nome, né? Vai ser igual o avião presidencial do cara lá de Dubai. Lá. Beleza. Plano detalhado e sequência cronológica. Então precisa também, né, de eu ter um cronograma. Tá, beleza. Mas a gente também pode pensar no caso mais simples, né? De uma empresa, uma oficina de produção unitária, tá? Ou seja, eu chego numa oficina e falo assim, eu preciso que você faça um armário para caber no meu, sei lá, no meu cantinho da escada lá. Só que eu quero um armário de aço, tá? Com chapa de 5 milímetros, para ficar bem firme e tal. Daí o cara vai falar, legal, tem que tirar medida, não sei o que lá, mas é sob encomenda, né? Você não vai chegar numa oficina e vai encontrar, o armário que cabe certinho embaixo da escada, né? Dá para fazer as gambi, mas não é desse jeito. Bom, e a produção em lotes, que é o segundo tipo de produção? Então a gente viu, são 3 tipos de sistema de produção, hein? Produção sob encomenda, que a gente já tem ideia mais ou menos o que é. Produção em lotes. Tá. Produção em lotes são empresas que produzem quantidade limitada de produtos de cada vez. Olha só, por exemplo, a Unilever, tá? A Unilever tem a fábrica de shampoo de cabelo, tá? E
sabão detergente. Imagina assim. Vocês concordam comigo que detergente e shampoo de cabelo são dois produtos totalmente diferentes? Se bem que tem gente que lava a cabeça com detergente, mas tá? São produtos totalmente diferentes. Tá? Mas as máquinas que fazem tanto o detergente quanto o shampoo são as mesmas. O que muda são as matérias-primas e as quantidades das misturas químicas. Tá? Então, uma empresa dessa, que faz tanto detergente quanto shampoo de cabelo, ela pode, mediante pequenas alterações na sua linha de produção, mudar a produção de shampoo para detergente em momentos determinados, né? Ela decide. Tipo, eu vou fazer shampoo durante um mês, tá? E vou fazer detergente durante, sei lá, 20 dias. Depois eu volto a fazer shampoo. Isso é planejado também, né? De acordo com as vendas, com a saída, sei lá. Tem um planejamento que a gente não sabe ainda fazer planejamento. Tá? Mas o fato é que essa quantidade de produto que é feita de shampoo durante um mês e de detergente durante 20 dias, ela vai fazer uma quantidade certa de shampoo. Ela vai saber quantos potinhos de shampoo ela faz, sabe? Que ela tem capacidade para fazer durante esse tempo. Então, ela chama isso daí de lotes. Então, ela faz assim, ó, lote 1 de shampoo, lote 2 lote 1 de detergente. Depois ela muda a linha de produção, lote 2 de shampoo, lote 2 de detergente, e assim vai. Então, a produção em lotes é realizada antes de acontecer a venda, tá? Ou a encomenda de algum cliente. Tá? Ela não pergunta, ela não espera alguém chegar na empresa. A Unilever não espera alguém chegar na empresa e falar assim: eu quero comprar, sei lá, 200 mil frascos de shampoo de coco para cabelo ondulado. Tá? Ela não faz isso. Ela programa os lotes e ela vai fazendo os lotes e vai guardando onde? No depósito. Tá? Então, ela faz o shampoo tal, depois faz o detergente, depois faz o condicionador de cabelo, depois faz o outro shampoo, daí faz o anti-caspa, daí faz outro detergente, e assim vai, na mesma linha de produção. Tá? Ou próximo, mas vocês entenderam onde eu quero chegar. Então, ela não espera existir uma encomenda para fazer, ela vai fazendo conforme o planejamento dela. Tá? Esse sistema de produção é utilizado em um grande número de indústrias. Beleza, é o que a gente mais intui que existe, né? A maioria das indústrias de produtos de consumo, como roupas, móveis, eletrodomésticos, motores, etc., tá? Elas fazem assim, elas vão fazendo lotes. Tá? Bom, daí já dá para a gente entender onde vem o planejamento, né? Tipo assim, eu planejo os lotes. A gente vai ver com mais detalhes, né? Mas os lotes são planejados em função das minhas vendas, tá? Em função da demanda de mercado, tá? Se é produto de consumo contínuo, né? Assim que todo mundo compra, vai no supermercado, shampoo todo mundo compra, quase todo mundo compra. Beleza. Então, daí eu consigo planejar os lotes. Por quê? E daí eu divido o país. Daí, nossa, daí entra sistemas de informação. Você divide o país em regionais para ver quantos vendem, não sei o que lá. Tá? É incrível isso daí. Deixa eu fazer chamada aqui, gente. Aproveitar que está todo mundo aqui. Chamada. Não, espera aí. Só um minutinho, só que... Aqui. Fazer uma chamada. Mita Tabs se chama. Olha que bonitinho. Já fez. Olha que chique, cara. Muito rápido isso. Né? Tecnologia. Bom, então é isso aí. Produção de lotes.
Cada lote de produção é dimensionado para atender um determinado volume de vendas, tá? Previsto para um período. Terminando um lote, a empresa inicia a produção de outro lote e assim por diante. Beleza. A linha de produção nunca para, faz um lote, termina, faz outro lote, termina, faz outro lote. Tá? Beleza. E qual que é a outra? Então, a gente já viu sob encomenda, produção em lotes. Produção contínua. Bom, também dá para a gente até intuir o que significa uma empresa que tenha produção contínua. Produção contínua, entende-se, nunca para, né? Produção contínua é um sistema utilizado por empresas que produzem um determinado produto sem mudanças por um longo período de tempo, tá? Então, eu tenho lá a minha fábrica de mamadeiras, né? Não vou falar de mamadeira. Linguiça, fábrica de linguiça, cara. Produção contínua de linguiça. Eu só faço linguiça, cara. Linguiça, 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 todo dia linguiça. E vou fazendo, filho. Não para. Vai cortando, embalando e vai fazendo. Não foi muito bem dado, né? Porque esse tipo de produto, propriamente dito linguiça, ele tem que ser feito por lote também. Não porque muda, mas é por causa de rastreabilidade. Mas a gente vai ver o que é isso na frente, tá? Mas produção contínua é um método usado por muitas empresas de manufatura para fazer a maior quantidade de um produto no menor espaço de tempo possível, tá? Então é assim, eu vou fazer parafuso, eu sou uma empresa que faz parafuso, vou fazer parafuso direto. E não vou parar nunca, tá? Então, bolinha para rolemã, né, para rolamento. Cara, tem empresa que só faz bolinha, especializada em fazer bolinha para rolamento, cara. Ela faz toneladas e toneladas de bolinha de aço para rolamento. Na maioria das vezes, ela nem monta o rolamento, ela só faz a bolinha. Depois exporta para o Brasil, olha que maravilha. Daí chega aquele monte de bolinha de aço aqui na empresa. Onde ela vai guardar isso daí? A empresa que faz rolamento importa a bolinha de aço e guarda no almoxarifado. Então, no almoxarifado vai ter um monte de bolinha de aço. E ele vai usar a bolinha de aço conforme o tempo que ele vai necessitar para fazer os rolamentos, né? Então, a empresa de rolamento pode ser uma empresa de produção contínua. Só faz rolamento e vai fazendo, tá? Ele tem que ter um depósito para guardar os rolamentos que ele fez, mas esse depósito ele tem, né, um tamanho, né, e o cara fica controlando lá a produção só para saber se esse depósito tem capacidade para guardar, né, todas as rolemãs, os rolamentos que ele produz, tá? Então, a ideia por trás desse conceito é produção constante. Beleza? Então, gente, hoje, o que fica mais importante da aula, talvez, seja esses 3 tipos de sistema de produção que a gente tem, tá? Produção sob encomenda, produção em lotes e produção contínua, tá? Só vou... A gente tem aqui as explicações de todas elas, mas existem outros tipos, outros nomes de produção, tá? Ó, tem uma produção contínua que o cara chama de produção contínua ininterrupta, tá? Tem um tipo que ele chama de produção intermitente. Uma produção de grandes projetos, né, que na realidade é sob encomenda. Produção cruzada de Schröder. Essa. Legal. Produção enxuta, e não é a máquina de lavar louças, né? Tem serviços profissionais. Então, né?
esses serviços profissionais deixam a gente pensando em outras coisas, né? Bom, produção em massa, são nomes aqui que os caras levam, que se a gente for parar e analisar, a gente consegue encaixar em um dos outros 3 tipos básicos, né? Lojas de serviço, mais para automotivo, né? Beleza? Então, eu vou fazer o seguinte, moçada. Por hoje, a aula é esta, tá? Eu vou parar a gravação e vou continuar na sala, obviamente, por alguns momentos. Só lembrando a vocês que os meus vídeos estão disponíveis lá no canal do YouTube. Toda vez que vocês quiserem ver alguma coisa, vocês podem ir lá. E a prova a gente discute daqui a pouco. Beleza. Professor, esses